Vamos seguir com a agenda? Eu queria saber se alguém aqui sabe qual é o percentual que a gente tem de empreendedores e empreendedoras, mulheres, no Brasil. Alguém quer chutar o número? Não? De acordo com o IBGE, encerrando 2023, a gente bateu a 10,3 milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Isso, gente, não quer dizer que essas pessoas não estejam no ambiente corporativo. Tem muita mulher, e tem muita mulher que eu conheço aqui, que está conosco, que fazem dois papéis, que hoje trabalham tanto nas empresas como também empreendem. Para a gente ter como contexto, o empreendedorismo ele tem provocado uma transformação muito grande no nosso mercado, oxigenando as ideias e agregando também diversidade. Quem vai vir aqui ao palco para conversar um pouquinho com a gente sobre esse tema é bem curioso, viu? É bem curioso. Ela é fisioterapeuta. Não, falei, tá certo. E acupunturista há 24 anos. Se especializou em body piercers. Se vocês não sabem, body piercer de luxo. Ela lançou mão da sua coragem empreendedora para fundar o Furinho de Ouro, em uma pequena sala que se tornaria uma clínica, conquistando destaque nesta área. O sucesso dela levou a atender na sua clínica celebridades como Neymar, Xuxa, Reinaldo Giannichini, Ludmilla, Bruna Marquezine e outros que lançou o mercado internacional. Hoje, ela atende no Brasil e nos Estados Unidos. Eu queria receber com muita animação de vocês a Raquel Strazeri. Falei errado? Desculpa, Strazeri, bem-vinda. E eu olhei para você e falei do seu cabelo. Bem-vinda. Prazer, obrigada. Fica à vontade. O palco é seu se você precisar. Aqui para o ladinho. Aqui ainda, né? Eles vão colocar a sua apresentação. Fica à vontade. Não? Para frente? Isso. Boa tarde, mulheres. É uma honra estar aqui. Primeira vez uma palestra a convite da Roberta. E é uma honra ver tantas mulheres e eu ter a oportunidade de falar um pouquinho da minha história para vocês. Começando que nós mulheres, às vezes, encontramos muito preconceitos apenas por ser mulher. E as pessoas acham que a gente não vai ter a força e a coragem de lutar pelos nossos sonhos. Então, pode ser humilde a minha palestra no que eu vou falar, mas a minha mensagem é para a gente nunca desistir dos nossos sonhos. Porque, por mais que as portas se fecham, por mais que seja difícil, Deus sempre vê o nosso esforço e nos encoraja. Então, no dia que a gente está mais fraco, é aonde Deus nos deixa mais forte. E essa foi minha trajetória. Imagina eu, né? 24 anos, fisioterapeuta e acupunturista, querer virar body piercer. Imagina o quanto não falaram, ela está doida, né? Sempre fui muito estudiosa e, de repente, body piercer. Por que de body piercer? O fisioterapeuta e o acupunturista, que eu amo a minha profissão, eu trabalhava muitas horas. E, para a gente ter um bom salário, né? Mas muitas horas mesmo, tipo terminar a paciente meia-noite, carregando maca de um lado para o outro, depois de terminar uma agenda de consultório. Mas sempre com um sonho de vencer. E, trabalhando muitos anos, muitas horas, com as mãos, eu tive síndrome do túnel do carpo. Então, eu tinha muita dor nas mãos, e eu falei, o que vou fazer agora, né? Não tenho força mais. E fui fazer uma pós-graduação avançada de acupuntura. E lá no módulo da orelha, eu vi mais de 200 pontos. Eu falei, meu Deus, como que se fura uma orelha de um bebê? Muito perigoso. E fui questionar, queria um curso para me especializar. E não existia. Eu falei, eu vou conseguir, porque eu sou assim. Quando eu quero, até a palavra final não dá certo, eu não desisto. Às vezes dá vontade, mas não desisto. Aí eu comecei sozinha a estudar artigo científico, estudar sobre o brinco, e
na salinha que eu atendia, que era numa clínica médica das minhas amigas, onde eu sou muito grata, né, a doutora Milena, a doutora Daniela, que sempre me abriram as portas, e eu tinha um consultório, uma salinha sublocada na clínica delas, que hoje ela é toda minha, a clínica. E aí, o que aconteceu? Eu estudando, entre os meus pacientes e outro, eu furava a orelha de neta de um, sobrinho do outro, e as pessoas falaram, ai, Raquel, eu queria um Instagram. Eu falava, ai, não gosto. Era só Facebook, só os amigos nossos mesmo, né, de contato. E até que insistiram e eu criei o Instagram com o nome Furinho de Ouro. E quando eu furava só a orelha, nem pensava no body piercing, falaram assim, Raquel tá doida, furando orelha. Tanto paciente furando orelha. E aquilo era um sonho dentro de mim. Um foi falando para o outro. Quando eu criei o Instagram, eu tinha 14 seguidores, que eram a minha família. E aí, um filho fala, segue minha mãe, o sobrinho segue minha mãe, né? Todo mundo segue a Raquel, e hoje eu tenho 383 mil seguidores orgânicos, onde o meu Instagram também, eu que faço tudo organicamente. Então, foi crescendo aos poucos. E aí, fui furar a orelha, e uma pessoa me falou sobre piercing, só que eu não conhecia nada de piercing, né? E eu falei, vou fazer um curso. E quando a gente pensa em piercing, a gente sempre associava com tatuagem, estúdio de tatuagem. Então, escuro, com caveira, aquelas pessoas todas tatuadas, toda com piercing. Eu falei, meu Deus, eu vou estudar isso, fazer um curso. Aí eu fiz um curso e eu associei os pontos da acupuntura junto com o piercing. E eu tinha muita enxaqueca. E eu sei que eu já tinha visto uma vez na rede social, que eu estudava muito sobre enxaqueca, que tinha um piercing que cuidava e tratava da enxaqueca. Eu falei, nossa, muito louco isso, né? Um piercing. Não deve ser real isso. E aí eu fiz esse piercing em mim e nunca mais tive a enxaqueca. Por pessoas que às vezes acham que é placebo, gente, só quem tem enxaqueca sabe, né? Às vezes nem medicação na veia passa. Né? Eu falo para o meu marido assim, que se sangrasse, quando tinha crise de enxaqueca, as pessoas podiam acreditar na nossa dor. Mas como não sangra, é só quem tem que sabe. E aí foi isso. Fiz, no Brasil não tem artigo científico que comprove, mas eu tenho muitos feedbacks, que gente que vem de outro país para passar comigo, para fazer esse piercing, e fala assim, não, eu quero dar depoimento na orelha. E aí eu fiz o curso, e as pessoas falavam assim, meu Deus, ela está doida. Eu falei, o que eu vou fazer? Eu criei piercing de luxo. A minha clínica é toda cor-de-rosa. Tem um café com chantilly, com docinho rosa, toda cor-de-rosa. Por quê? Me especializei em furo de bebê, que tem um monte de bichinho, um cenário lúdico, que a criança não vai ter medo. Por quê? Muitas bebês, os pais optam, e eu acho super válido, não furar assim que nasce, mas ela ter a escolha. E, geralmente, quando tem escolha, é quando a criança começa a falar. Começa a falar, eu falo que as crianças nascem com chip, né? Só falta falar, porque elas são muito espertas cada dia mais. E como elas começam a falar e já sabem, elas entrando no lugar todo cor-de-rosa, lúdico, é outra história. Ela querendo, é outra experiência. Então, eu criei a Furinho de Ouro. Muitas pessoas riam de mim e hoje me copiam. Que, assim, eu virei referência. E, assim, até meu marido brincava, hoje minha mãe está aqui, é uma honra também trazer ela, porque ela nunca deixou desistir. Quando estava difícil, ela não me deixava desistir, estava sempre do meu lado, minha família também, que eu quero agradecer. Todo mundo trabalha comigo hoje lá no Furinho de Ouro também. E até esqueci que eu ia falar. Estou emocionada. As pessoas me copiam. Então, assim, os meus colegas de trabalho, fisioterapeuta, falavam assim, nossa, Raquel, tão estudiosa, com a agenda tão cheia, furando a orelha, né? Então, sempre fui estudar, buscar. Body piercings, homens não gostavam de mulheres. Ai, não vai dar certo, não vai dar certo. E deu. Então, assim, eu sou muito honrada. Portas no trajeto se fecharam muitas para mim, mas eu nunca desisti. E aí meu marido falava assim para minha mãe, dona Cida, acho que a Raquel está doida.
ela falou que vai furar a orelha, ela vai estudar muito e vai ser referência e vai viajar aos 4 cantos do mundo. Primeiro aluguel, eu contei R$ 50 de moeda do cofrinho do meu filho. E ele falava, você está doida? Eu falava, Deus falou comigo que vai dar certo. Se não der certo, eu vou parar. Mas, por enquanto, eu vou lutar mais um pouquinho. O segundo mês, eu não precisei contar moedas. No terceiro mês, eu já paguei antecipado. Antecipado. E era uma salinha bem pequenininha, da clínica das minhas amigas. Depois eu saí de lá. Por quê? Tinha lista de espera para passar comigo e a clínica não abria aos sábados. Aí eu fui alugar uma sala comercial para mim. Aluguei a sala comercial na mesma rua, fiquei lá 2 anos e pouquinho. Quando eu consegui deixar tudo lindo, o dono da clínica, da salinha, pediu a sala. Aí eu falei, oh, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer agora que eu deixei tudo bem bonito, né? Aí entra Deus. Aonde eu comecei, naquela salinha pequenininha, da clínica das minhas amigas, na pandemia, o dono da clínica entrou em contato com meu marido e falou, as médicas tinham comprado uma casa, tinha reformado, e a obra ficou pronta e vai ficar desocupada aquela casa. E Deus mandou entregar para a Raquel. Eu falei, meu Deus, eu, naquela casa toda, grande, não vou conseguir nem pagar o aluguel, né? Eu não quero. Aí eu fui orar. Eu falei, meu Deus, grande. Ele falou que era para ser. Eu falei, eu tenho medo de ladrão, é muita... Não, eu não quero. Só que os planos de Deus a gente não sabe, né? Aí eu falei, meu Deus, só eu que furo, como que eu vou querer uma sala daquele tamanho? Mas quando eu comecei, os meus sobrinhos, o Rafael e a Gabriela, começaram comigo, e na salinha comercial, e eu pagava R$ 50 para eles por mês. Era bênção para eles e para mim, mas era o que eu podia pagar naquela época, eles estavam ali, fiel comigo. Um na escola e o outro no primeiro ano de odonto. Passaram um tempo, quando eu fui para essa casa, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Minhas irmãs da área da saúde fizeram um curso de acupuntura, fizeram um curso de piercing, foram trabalhar comigo, são da minha equipe. A minha sobrinha, que estava na escola, sexta-feira foi a formatura, que hoje ela é a advogada do Furinho de Ouro, e o meu sobrinho Rafael, hoje é o dentista do Furinho de Ouro. Então, é tudo lá, né? E quando eu falei que eu tinha medo daquela casa, o dono falou, tem anjos ali. E tem mesmo. Tem câmera em tudo. Entrou ladrão na casa do lado, num prédio, e eles pegaram a minha câmera. O ladrão, ele pegou na porta da clínica e saiu. E isso já foram 3 vezes. Então, ali é promessa de Deus. A gente nunca pode desistir e tem anjos. E quando eu falei para o meu marido que ia viajar aos 4 cantos do mundo, eu atendo hoje Miami, Orlando, Rio de Janeiro, Goiânia, Portugal, Espanha, em breve Inglaterra. E é isso que eu queria falar. Eu vou falar também um pouquinho também do resultado quando a gente faz um trabalho com amor e excelência. Não importa se é rico, se é pobre. Hoje eu vejo que as pessoas juntam dinheiro para ir até mim, achando que é um valor surreal. Porque eu atendo muito artistas, e não é. Eu não aumento o meu preço faz 5 anos. Né? E eu amo o que eu faço. Então, eu sempre penso fazer um trabalho com excelência, deixar as pessoas felizes, mas também não abusar do meu preço. Né? Porque, às vezes, tem pessoas que crescem demais e falam, ai, comigo é tanto. Cada um é cada um, eu não sou contra, mas eu acho que é surreal. Né? A gente tem que se valorizar, mas não explorar. Né? Sempre com muita humildade, quando a gente cresce. E eu nunca imaginei atender nenhum artista. Nunca chamei, gente. Eu nunca chamei nenhum artista. E hoje eu faço muitos artistas que eles me chamam. Então, quando está no Instagram, eu vejo lá um direct, um artista, eu falei, meu Deus, eu respondo naturalmente, mas por dentro eu grito. Eu falei, não acredito, não acredito. E aí, a primeira artista que eu atendi, que era uma BBB, né? E eu falava, nossa, uma BBB quer fazer comigo. Fez. E vai postando, aí vem o familiar de um famoso, que você tem excelência no trabalho, porque você não sabe quem ele é, vai indicando. O outro vai indicando, né? E foi assim. Aí eu falei assim, meu Deus, um dia eu quero atender a Xuxa,
Já pensou a Xuxa? E falando assim, já pensou a Xuxa fazer um brinco ou um piercing comigo? E todo mundo ria. Eu falei, ai, meu Deus do céu. E meu filho ama futebol, né? Eu falei, nossa, Matheus, já pensou um dia eu atender o Neymar? Aí eu falei, o Neymar tem tanta fake news, um dia que eu encontrei ele, sei lá, em algum lugar no aeroporto, eu vou falar, posso tirar uma foto? Eu vou colocar a mão eu falava isso, vou colocar a mão na orelha dele e vou falar assim, eu que fiz, só brincando, né? E a nossa boca, ela tem o poder para abençoar e amaldiçoar. E eu falo que sempre passa um anjinho e fala amém, né? E foi amém. E eu atendi. Deixa eu passar aqui. Algumas pessoas que eu atendi, não sou muito boa nisso, gente, assim? Xuxa. Eu atendi a Xuxa em plena pandemia. Cheguei lá de máscara, eu queria tanto gritar, mas ainda bem que tinha máscara, e eu respirava como se fosse, tudo bem, tudo bem. Então, eu atendi a Xuxa. A Virgínia faz comigo desde 2019, e ela falava assim, nossa, eu vejo seus vídeos furando a orelhinha de bebê, se um dia eu tiver uma menina, você que vai furar, porque as crianças não choram, eu falo que as minhas mãos são abençoadas, ninguém sente dor. E ela ficou grávida, foi para Goiânia, e ela falou comigo, você vai vir para Goiânia, porque minha filha só vai ter brinquinho se você colocar. Coloquei na Maria Alice, coloquei na Maria Flor. Não vou colocar agora, porque o próximo bebê é menino. Mas o Zé Felipe faz comigo desde 2017 também. Tem a Jade Picon, Lucas Guedes, Ludmila. Aqui tem a GK, a minha sobrinha Gabriela, que está comigo desde o comecinho. Aqui a Mari Gonzalez. Aqui a filha do Neymar, a Mavi. A Bruna Biancardi, minha irmã. Aqui Larissa Manuela. Neymar. Anthony. O Anthony também é jogador, que é da seleção do Manchester United. Aqui João Guilherme, minha irmã Margarete. Aqui a minha irmã Margarete. Aqui a minha irmã Andréia, eu, num podcast. E é isso. Eu não coloquei todas, porque o espaço é curto, mas Deus tem honrado, e não só por atender artista, mas atender com excelência, confiar nos sonhos. E quando eu falo do preconceito de ser mulher, é o preconceito de ser mulher, preconceito de se reinventar, preconceito de sonhar e as pessoas rirem de você, achando que não vai dar certo. E graças a Deus que minha mãe está aqui, eu posso ter o defeito que for, mas eu não sou influenciável. Eu influencio, porque pelo meu caráter, pela minha postura, o que eu posto, as pessoas confiam, porque não adianta falar, Raquel, hoje que eu tenho um Instagram que é bem movimentado, posta lá para mim. Eu só posto se eu sei que é uma coisa boa, não por dinheiro. Se é uma coisa que eu vejo que está me pagando e vou postar por postar, eu não posto. Eu posto o que é bom para mim e será bom para o meu próximo, senão eu não posto. E aí, o que eu estava falando? Perdi. É só assim, a gente vai lembrar. Então, de não desistir dos sonhos, porque quando eu comecei, os meus colegas fisioterapeutas riam tanto, e hoje, gente, eles me copiam. É engraçado, né? Eles me copiam e marcam horário que, para passar comigo, demora 4, 5 meses a minha agenda. Então, quando chega e eu vejo, eu falei, nossa, eu já estudei com você, né? Você lembra de mim? Lógico que eu lembro. Né? Eu lembro e fico muito honrada que vai levar a bebê para eu fazer, né? Eu montei. Que bom que eu sou referência. Eu fico muito feliz, né? Então, assim, nessa trajetória que foi difícil, foi muito difícil, mas não foi impossível. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é isso: nunca desista dos seus sonhos, né? Que por mais difícil que seja, eles se tornam reais quando é da vontade de Deus. E o frinho de ouro foi da vontade de Deus. Eu estudo também muito, como a colega acabou de falar aqui, a gente nunca pode parar de estudar. Eu sempre estou inventando, inovando, estudando, né, para dar conforto para os meus clientes. A confiança é tudo, e hoje eu agradeço primeiramente a Deus, a minha família, os meus seguidores, a todos que confiam no meu trabalho, e deixar a mensagem para vocês: nunca desista dos sonhos e nunca perca a humildade, né? Porque o mais importante é isso. Eu agradeço também a Roberta e a vocês. Você
estava falando. Eu queria do deixar sonho. só uma mensagenzinha. Sabe o quê? Que ela falou assim, ó, gostei do seu penteado. E o que aconteceu, gente? Tudo que eu faço, né, as pessoas copiam. E esse penteado foi porque no Covid, eu tenho cabelo muito comprido, e no Covid eu perdi metade do meu cabelo. Como estava crescendo, eu comecei por uma chuquinha para não atrapalhar no atendimento. E pegou. Todo mundo coloca a chuquinha. Então, assim, eu dei uma reportagem na Veja, eu fui de escova, aí o repórter falou assim, você tem que pôr a chuquinha. Todo lugar que eu vou tem que pôr a chuquinha. Então, ela já permanece, Já assim, virou faz parte de referência. mim. Faz parte de você. Você falou Obrigada. de sonhos. Tem uma... Dá para ouvir? Dá. Tem uma frase que eu uso e ela tem no meu Instagram que ela fala exatamente isso. Nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. É verdade. Porque é extremamente importante a gente pensar nisso, né? A minha falecida avó, ela falava muito sobre isso. Os seus sonhos é o que faz com que você dê sequência nas suas entregas, no que você deseja, do que você almeja, e ele é seu, ele é só seu, independente de qual é. Então, muito obrigada por dividir com a gente. Eu que agradeço. Eu acho que na vocês tenham plateia a gente gostado. tem pessoas que já passaram por lá, que comentaram aí durante... Tem alguém aqui que já foi do Furinho de Ouro? Ai, que linda! E o que eu estou falando? Fala se é real. Não é? Que às vezes as pessoas falam assim, nossa, para passar com a Raquel, não, é tão caro, ela só atende artista. E quando vê, fala assim, você que vai atender? Eu falei, glória a Deus, sou eu, aqui é meu ganha-pão, eu atendo artista no dia da minha folga. Eu não desmarco, gente, minha agenda para atender artista. É uma honra atender eles, mas é sempre no dia da minha folga. Né? Porque se eles quiserem ir lá, é uma honra, mas eu não cancelo minha agenda para atendê-los. Se quiser ir lá, e se vai lá, tem que falar com todas as pessoas, não tem essa de ser mala, não, tem que ser legal. É isso aí. E você que já foi, já sabe que é assim mesmo, né? Muito obrigada, Raquel, muito obrigada. Bom, agora a gente vai participar aí de um talk show, né? Um painel que a gente fala sobre mulheres na liderança. E aí a gente falou disso ao longo do dia bastante, né? Muitas pessoas que vieram aqui, muitas líderes que vieram aqui, trouxeram referências do porquê que é importante e o quanto que a gente é relevante dentro da liderança. Então, para convidar para esse bate-papo, eu vou chamando as meninas e vocês podem vir para cá. A nossa primeira convidada é a Jaqueline Meirelles. Ela é Miss Bem-vinda, Brasil, Jaque. 1987. Fala de novo. Miss Brasil. 1987. Ela é escritora de vários livros e mente brilhantes por trás de projetos sociais inovadores, como Mulher, Laço Rosa e Ressignificando a Vida. Idealizou a Arena ESG, projeto muito bacana, visionário, e que busca revolucionar o cenário do futebol através de práticas ambientais, sociais e governança. A segunda é a Bárbara Silva. Bem-vinda, Bárbara. A Bárbara é a mãe da Sofia. Ela é uma pessoa de sorriso largo e não tem como mentir. Atua na área de finanças há mais de 20 anos, participou ativamente da transformação de sua área de operação para a estratégica. E hoje lidera pessoas com sabedoria e competência. A nossa terceira é a Deise Amaral. Bem-vinda, Deise. Olha ela. A Deise cresceu assistindo seus avós negociando bem? cabeças de boi. E assim se apaixonou por transações. Muito legal. Advogada, bem-vinda. Especialista em dívidas rurais e leilão de imóveis, se impõe um mercado masculino como fundadora e CEO da Lucro Agroinvestimentos e do seu escritório, Deise Amaral Advogados Associados. Fica à vontade. E a Fernanda Fernandes, mulher de evento raiz. Tem fã-clube, a Fefe. A Fê atua no mercado MICE há 20 anos. É professora universitária em cursos de eventos e lidera atualmente uma equipe de mais de 100 pessoas que estão em 2023. Gente, isso é absurdo, tá? Elas entregaram 3 mil eventos só em 2023. Eu comecei a fazer umas contas aqui e fiquei um pouquinho desesperada. É assim, 3 mil dividido por 100, dividido por 365 Foi mais dias. ou menos essa conta né? que eu fiz. Né? 9 fora, aquelas coisas. É com né? você, Rô. Vamos lá. Muito bem. Bom, pessoal, esse quadro, quem teve no primeiro aqui? Deixa eu ver. Fabi, Denise, cadê a Deb? Tem uma galera aqui que esteve no primeiro evento, em 2019,
E a gente sempre tem esse talk show, que é onde eu procuro reunir mulheres de diferentes setores, de diferentes responsabilidades, mas todas elas com pessoas e projetos que precisam delas liderando para acontecer, né? Então, estou conhecendo pessoalmente hoje a Deise, apesar de que a gente já se conversou muito, Babi, BFF, minha amiga de empresa, trabalhamos juntas muitos anos, já que também conheci hoje pessoalmente. Olha, as mais jovens, vocês não sabem, mas na nossa geração, Miss Brasil era muita coisa. Era mais do que 380 mil seguidores, viu, Raquel? É verdade. Naquela época era tudo. Era tudo. E a Fefe, né? Fefe, que já foi minha parceira, me atendeu. Ela trabalhava numa outra agência, eu trabalhava numa empresa como gestora, me atendeu e eu, desde então, acompanho, vi ela chegar com essa cara de bebê que ela tem, nessa posição hoje de ter esse staff enorme abaixo da responsabilidade dela, tá? Muito bem. É isso mesmo. Eu vou começar com a Jaque. Muito prazer, muito obrigada. Jaque, quem é você? Como você chegou até aqui? É uma longa história, Roberta. Eu vou tentar resumir, porque eu sou uma pessoa... São 5 minutos. Eu já estou até com o cronômetro aqui na minha frente para não me perder. Eu sou uma pessoa multifacetada, tá? Mas eu tenho uma característica que eu acho que é principal e está no meu DNA, que eu sempre tive a filantropia como filosofia de vida. Então, eu sou de Brasília. Na verdade, eu nasci em Cuiabá e fui para Brasília com 6 meses de idade. E lá eu fiquei até os meus 23 anos, quando eu fui eleita Miss Brasil. Lá em Brasília, eu trabalhei, como não podia deixar de ser, né, em bancos e também na política, né, no Ministério da Justiça, eu passei por lá. Só que aí eu comecei a enveredar pelo caminho. Aos 18 anos, eu tentei me candidatar a Miss Brasília, junto com as minhas amigas, e não consegui. Foi uma coisa assim que me frustrou bastante. Elas conseguiram e eu não. E quando eu desisti, entrei para o mundo da moda lá em Brasília, porque estava começando lá, lógico, não é polo, mas tem lá o seu comércio local, e na época tinham muitos desfiles, enfim. E eu comecei a trabalhar com isso. Vim para São Paulo para fazer um desfile de uma grande marca de Sandys e Dillards. Bom, o pessoal novo não conhece, mas o pessoal antigo já ouviu falar, né? Loja de departamento. Então, tipo C&A hoje. O que acontece? O que acontece? Naquela época, e que foi no comecinho de 87, ligaram para mim aqui em São Paulo, estava na casa da minha tia, olha, você foi pré-selecionada para o Miss Brasil, para o Miss Brasília. Eu falei, não fui, isso foi aos 18 anos, eu estou com 23. No final das contas, gente, é aquilo que a Raquel estava falando, o que é seu está escrito nas estrelas e Deus vai lá e te entrega em algum momento. Me tornei Miss Brasília, me tornei Miss Brasil, fui para Singapura disputar o Miss Universo, ganhei o prêmio de melhor traje típico, voltei para cá frustrada, porque eu merecia estar entre as 10, justamente pela competência que eu tinha para estar ali, mas, enfim, não aconteceu. Vim para São Paulo, comecei a trabalhar no SBT. Eu fui a última Miss Brasil do Silvio Santos, e comecei a trabalhar no SBT com o programa Cinema em Casa. Eu acho que o pessoal da minha época deve se lembrar disso, era um programa que era muito assistido. E depois me casei. No meu casamento, fiquei casada há 20 anos, tive 3 filhos, e no final do meu casamento eu desenvolvi uma séria depressão, que durou 6 anos, 3 tentativas de suicídio, vivi com a automutilação durante um bom tempo, tive todas as doenças emocionais decorrentes da depressão, saí da depressão sozinha, me divorciei, escrevi 2 livros, o primeiro da Coroa ao Cajado, onde eu conto a minha história, o segundo Eternamente Miss, onde eu comemorei os meus 30 anos de Miss Brasil, para falar sobre o empoderamento da mulher, a autoimagem que a mulher tem, e comecei a trabalhar de fato com o que eu acredito, que é empoderar pessoas, empoderar mulheres, até porque eu, saindo de uma depressão, uma doença tão séria, com 3 tentativas de suicídio, eu tinha que fazer desse limão uma bela de uma caipirinha, porque o suco de limão para mim, uma limonada para mim era pouco. Falei, cara, eu tenho que usar essa dor para alguma coisa. E aí eu comecei a trabalhar com as mulheres. Então, eu montei uma palestra que se chama Ser ou Não Ser Feliz, a Escolha é Sua, e comecei a desenvolver os meus projetos saindo da pandemia,
uns projetos que eu acredito que são assim, fundamentais hoje para recolocar as pessoas no mercado de trabalho e para colocar aquelas primeiras pessoas, quem está começando a vida, no mercado de trabalho também. Então, eu desenvolvi um projeto para colocar meninas de 15 a 25 anos no mercado de trabalho, em lugares de liderança, tendo voz ativa. Desenvolvi um projeto também, tudo isso em breve vocês vão ter notícia, também para colocar pessoas 50 a mais, recolocar essas pessoas no mercado de trabalho, tanto homens quanto mulheres. E aí eu comecei a perceber, aí eu comecei a trabalhar no São Paulo Futebol Clube, que eu vou falar sobre isso depois, como voluntária no Departamento Assistencial do São Paulo, que é o cargo da primeira-dama, e estou lá até hoje, já tem 3 anos, e eu acho fundamental trabalhar o ESG hoje. Então, eu descobri com o tempo que o meu nome é Jaqueline ESG Meireles, porque eu acho que quando a gente não tem isso que tanto a Roberta falou, quanto já foi falado aqui, inclusive, pela Denise, não foi? Se a gente não tem isso incorporado na vida da gente, a gente não consegue trabalhar isso socialmente, a gente não consegue trabalhar isso com as outras pessoas, então tem que estar em você isso. E a questão da governança, que a gente estava falando do G, ele é fundamental, porque ele é o primeiro pilar, não é o ambiental, o social e a governança, é a governança que vai gerir e administrar os 2 outros pilares. Porque se você não tiver uma boa governança na sua vida, a sua vida emocional vai ser bagunçada, a sua vida, a sua estrutura em si vai ser bagunçada, né? Então, eu acredito muito, e hoje o meu trabalho é fundamental, acabou o meu tempo, o meu trabalho hoje é fundamental em cima do ESG em diversos aspectos. Então, essa daqui sou eu, mais ou menos, pelos primeiros 5 minutos. É o exemplo de uma mulher que não usou a beleza como caminho para ser uma pessoa bem-sucedida. Ao contrário, a gente sabe que existe esse tipo de preconceito, ninguém fala, né? Mulher bonita é burra. Isso eu vou falar daqui a pouco. Né? Então, ela não usou isso. E o que me chamou a atenção na fala da Jaqueline, no primeiro dia que a gente conversou, para alinhar esse conteúdo, que ela falou assim, eu me achei na filantropia. Não é na caridade, é na filantropia. Então, ela usou esse nome, né? E foi isso que a tirou da depressão, que ela contou aqui, que motiva ela até hoje. Obrigada, Jaque. Foi perfeito seu resumo, amei. Bom, e agora? Agora vamos para a da Babi. Babi, mãe da Sossô, que é uma mini Babi. Pegaram a mesma forma e fizeram mais uma. Sim. Né? Quem é você, Babi? Como é que você chegou aqui? Eu sei que você saiu da barriga daquela mamãe orgulhosa ali, né? E de lá para cá. Primeiro, né, Roberta, obrigada por estar nesse você. painel e com essas mulheres aqui, incrível. Quem é a Bárbara, né? Como muitas mulheres, né, e pessoas também, né, que vieram para São Paulo, eu sou uma mulher nordestina. Eu vim para São Paulo com 18 anos. Boa parte da minha infância eu morei na Suécia, mas não Suécia, né, da Europa, mas sim uma fazenda chamada Suécia. Acho que nem isso você sabia, Rô. Não sabia. Não sabia, né? Então, eu morei boa parte da minha infância nessa fazenda no interior da Bahia, com 18 anos, assim como muitos nordestinos, né? Tem um amigo meu que escreveu uma frase, né? Com um saco cheio de sonhos, partiu para São Paulo, junto com a família. E ali, desde muito cedo, eu sabia que eu não queria ser mais uma, como a gente brinca, né? Um pouco de clichê, na fila do pão. Então, desde muito cedo, eu sabia que eu queria, né, fazer algo diferente. Demorou um pouco, eu vou falar também um pouco mais sobre isso depois, mas demorou um pouco para eu entender. E aí, então, fui a primeira filha a fazer uma faculdade, né, a primeira mulher da família também, e comecei uma carreira que hoje tem mais de 20 anos, que foi onde a gente teve o privilégio de se conhecer, na AstraZeneca, como jovem aprendiz. Eu comecei na AstraZeneca, né, não era esse nome, mas o meu escopo era muito parecido, Welcome, né? Zeneca. Oi? Welcome, Zeneca. Isso. Como na AstraZeneca, e hoje eu estou, e eu sempre gosto de falar, né, que eu estou como gerente financeira, com uma área bem robusta e cheia de desafios, até por ser uma mulher de 1,53 m e negra.
Então, né, eu estou como gerente financeira, estou responsável por todo o processo e governança do processo comercial, de vendas. Então, meus principais, né, stakeholders, as principais pessoas que eu lidero são homens, né, brancos, porque também estou com toda a parte de cash flow, de relacionamento bancário. E aí, muitas vezes, tá, mulheres, eu entro em algumas reuniões e me perguntam, a gerente vai conseguir participar? Porque ainda não é normal, e eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Uma mulher como eu está em alguns lugares. Né? E aí foi daí, então, que eu entendi qual era o meu papel. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre um projeto que eu comecei na AstraZeneca, que hoje estou vendo algumas pessoas emocionadas, porque só a gente realmente tem lugar de fala, nesse momento. Então, eu tenho um projeto que eu consegui, porque eu tenho espaço na AstraZeneca, a gente tem um pilar muito forte de inclusão e diversidade, de ESG, e eu consegui, né, implementar um projeto que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Hoje é um dia bem emocionante aqui, porque é a primeira vez que a minha mãe está presente, né, para me ver falar num painel tão lindo como esse. Então, ela fala cheia de orgulho, né, de mim. Às vezes fala, mãe, um pouco menos, né? Mãe, menos. Porque, realmente, da onde a gente saiu, né, para onde a gente conseguiu estar, realmente é uma história assim, para a gente realmente se orgulhar. E a gente tem muito orgulho. E foi lindo ver a moça anterior falando sobre, né, não desista dos seus sonhos, sim, tudo é capaz. Foi lindo, porque ela só me inspirou mais ainda, aquilo que eu sempre acreditei desde muito cedo, mas é porque eu tive um grande exemplo, assim. Às vezes ela olha para mim, eu que estou no mundo corporativo, né, e ela nunca teve essa oportunidade, estudou só até a 4ª série e tal. Eu falo, mãe, a senhora não faz ideia dos valores, né, do quanto eu tenho da senhora. Porque eu só estou onde eu estou, né, graças às suas decisões, o quanto a senhora foi corajosa dentro da sua realidade, que era totalmente diferente da minha. Então, assim, é gostoso, né, estar aqui nesse momento, é gostoso poder compartilhar essa história, mas é mais gostoso ainda, né, para mulheres negras como eu estar aqui, representando, né, cada uma de vocês. Foi gostoso. Algumas chegaram para mim durante o lanche, né, durante o almoço, falou, nossa, estou sabendo que você vai estar num painel também. Então, sim, eu tenho muito orgulho de estar aqui, eu tenho muito orgulho de estar representando, e eu quero cada vez mais, né, ter um papel de como que mais mulheres como eu ocupam lugares como o que eu ocupo hoje dentro da AstraZeneca, como uma gerente financeira com o escopo todo que eu tenho, os desafios que eu tenho. É isso aí. É a pequena, enorme Babi. Preciso contar uma coisa. Nós duas fomos privilegiadas com um curso de liderança e gestão estratégica de pessoas, pago pela AstraZeneca, e fomos nós duas lá para o INSPER, à noite, 3 vezes por semana, até com preguiça, porque falei, ai, gente, que legal ganhar esse curso, não tinha mas, pandemia, era presencial. E logo no primeiro dia, o professor não era nem aula, era só um boas-vindas, né? Então, só altos executivos e tal. E aí, como é que você chegou aqui? O que você faz? Tal, e não sei o quê. E todo mundo falando, eu só tinha um que era general da polícia, coronel, né? Tá, outro era não sei o quê. Eu falei, né? Equipe de eventos, né? Aí ela falou assim, bom, eu não sei como é que eu cheguei aqui, porque se vocês olharem ao lado, não só aqui nessa sala, mas em todo esse prédio, acho que eu sou a única pessoa preta aqui dentro. Ficou todo mundo assim, ó. Inclusive eu, porque eu nunca tinha parado para pensar numa coisa dessas. Gente, nós estamos falando de 2014. Exato. Ninguém falava nisso há 10 anos atrás, nessa questão de inclusão. Então, esse projeto que ela vai falar, que é o AZ Black, ele veio depois do Women in Leadership, que Sim. foi um que eu ainda cheguei a participar com você. Exato. Então, isso tudo é muito recente. Babi, não sei nem dizer o quanto eu tenho de orgulho de você, tá? Obrigada, Rô. Rô. Mãe. Vamos lá, aqui só tem mulherão hoje, vocês viram, né? Só mulherão. Só pelo chapéu vocês já estão vendo que o poder ali, minha filha, não vem que não tem. Daisy, como você chegou aqui, meu amor? Oi, gente, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, dividindo o palco com mulheres como vocês, né? Então, acho que eu nem imaginava, se algum tempo atrás alguém falasse que eu estaria aqui, eu falar, será? Acho que eu não ia acreditar. Então, meu nome é Daisy Amaral, eu sou advogada,
Mas, assim, eu sou uma advogada diferente. Eu nasci na Fazenda, é uma cidadezinha aqui, bem pequenininha, chama Claro de Minas, nem tem no mapa. E, na época, tinha menos de 500 habitantes, hoje eu acho que não tem nem 1.000. Mas eu cresci lá até meus 10 anos de idade, e eu fui criada muito pelos meus avós. Meus pais eram muito jovens e eu ficava na casa da minha avó e do meu avô. E meu avô é aquele antigo catireiro, aquele que não sabe assinar o nome e faz contas como ninguém, ele tem 94 anos, tudo sem nunca ter aprendido nada. Eles brincam que ele pesa o boi pelo olho e acerta. Então, eu cresci, a minha avó é minha maior referência feminina, e meu avô também ali sempre negociando, eu sempre muito curiosa, eu sempre fui hiperativa. Então, eu olhava aquilo ali e ficava achando o máximo, né? E eu falava, vô, por que a gente não vai fazer pamonha? Tem que plantar milho. Meu avô falava assim, não está na época, não está chovendo. Por que não planta aqui? Essa terra não presta. Então, desde muito jovem, eu entendi que era terra boa para plantar, terra boa para criar boi, a terra que não valia nada, qual que era a importância da água para a gente. Então, eu cresci naquilo ali, com 8 anos de idade. Eu vi meu avô negociar boi, eu falei, eu também quero negociar alguma coisa. A gente muito pobre, eu falei, vô, eu posso vender banana? Meu avô falou, que banana, menina? Eu falei, aquelas que estão apodrecendo lá no nosso paiol. Aí ele falou assim, só as que estão apodrecendo, senão a gente não vai ter banana para comer. Resumindo, eu acho que menos de um mês já não tinha banana nenhuma para comer. Porque banana, a gente brinca que é a mistura, né, lá da roça. Quando não tem carne, tem banana para você comer com arroz, feijão e ovo. E aí, eu comecei a negociar e eu achei muito bom ganhar dinheiro. E falei assim, não, vou começar a fazer outras coisas. Minha avó era costureira, cortava as barras das calças jeans, e eu comecei a pegar aquilo ali e falei, vó, vamos fazer bolsa para vender? E com 10 anos eu me mudei para Vazante, que é uma cidadezinha de 20.000 habitantes, e lá eu comecei a vender bolsas na escola e trabalhar. Com 12 anos eu já trabalhava no escritório de contabilidade. Eu acho que o pessoal me dava emprego para ficar livre de mim, porque eu ia todo dia lá. Inclusive, a minha primeira patroa é a madrinha da minha filha, minha amiga até hoje. E eu tive 2 filhos, com 17 anos eu engravidei, entrei na faculdade de Direito, que o meu avô tinha uma dívida muito grande, e ele falou, eu vou pagar a faculdade para você, mas você vai ter que resolver esse problema para mim, viu? Eu falei, combinado, vô. Entrei na faculdade, no primeiro dia de aula eu descobri que estava grávida, um problema muito sério, mas falei, faz parte do processo. E com 21 anos eu era formada em Direito, 2 causas que eu não podia perder, que era do meu marido e do meu avô. E nessa história toda eu aprendi a mexer com dívidas, que era um problema muito sério para o agro, e eu aprendi a negociar fazendas, porque para resolver o problema do cliente, muitas vezes a gente tinha que vender a fazenda dele para pagar e ele comprar uma outra fazenda. Daí veio a minha experiência de negociar fazendas, eu acho que eu sou uma das únicas mulheres do Brasil que faz isso, negocia fazendas. A questão do chapéu começou com uma promessa, e que eu só podia viajar de chapéu, e começou a virar uma marca registrada. E é interessante porque eu trabalho com muitos homens. Então, quando eu entro numa reunião, a última coisa que eles pensam é que uma mulher entende de fazenda. A gente fala, o que essa mulher está fazendo aqui? E é muito legal, porque eles, com a expectativa baixa, e quando a gente começa, quem entra com o chapéu, eles já dão uma... Tipo assim, quem que é esse? Chapéu deve mexer com agro, né? Então, já fico com menos preconceito. E quando eu mostro que eu entendo mesmo de terra, eles falam, nossa, nunca imaginei que uma mulher ia me dar uma aula de fazenda. E, para isso, para entender de fazenda, eu precisava nascer lá no Claro. Eu precisava conviver com os meus avós, eu precisava ir com o meu avô de manhã fazer rapadura, andar 7 quilômetros, carregar nas costas balde de água. Eu precisava viver isso tudo. Então, por um tempo, eu era revoltada. Por que algumas amigas minhas, filhas de médico, filha do prefeito, elas tinham uma vida tão boa e a minha vida era tão difícil? Eu falava, Deus, por que eu passei por isso? Hoje eu entendo. Para sentar, entender por que uma fazenda vale 10 milhões e a outra ao lado vale 100 mil, eu precisava nascer na roça, eu precisava saber que sem a água não vale nada uma fazenda. Às vezes eu falava, vô, por que aquela fazenda lá não é boa? Porque não tem água, minha filha. Se não tem água, não vale nada. Então, essas coisas não tem faculdade, não tem USP, que tem vários cursos do agro, que ensina. Então, quando eu entro num escritório, a primeira vez que eu vim em São Paulo fazer uma reunião, um escritório enorme, na Faria Lima, e eu entrei toda humildezinha lá, e eu entendi que eu tinha um valor. Foi a primeira vez que eu senti que eu tinha um valor, porque eu entendia, eles tinham vários diplomas, falavam vários idiomas, mas eles não entendiam nada de agro. E a gente está falando isso 15 anos atrás. 17 anos atrás, a primeira vez que eu vim em São Paulo. E eu falei, peraí, o que era um problema, ser da roça naquela época era vergonha, de repente virou uma grande solução para a minha vida,
e me ajudou a quebrar as barreiras da minha família e, principalmente, o ciclo de pobreza das mulheres da minha família, de maus tratos, e ajudar as próximas gerações. E, com isso, com o meu trabalho, eu tenho ajudado muita gente, levando prosperidade às pessoas. Muitas pessoas que, às vezes, não conseguiriam comprar uma fazenda, com o nosso trabalho, que a gente compra em leilão e tal, essas pessoas conseguem realizar o seu sonho. Um resuminho. Muito bom. Na nossa primeira conversa, ela falava assim, se eu quiser comprar uma coisa, quantos bois? Ela me contou isso. A gente acha que isso é só piada, mas é verdade, né? E assim, né? Não é só uma mulher, né? Uma mulher que chega loura, cabeluda, de salto. Ela falou que ela tira, põe a botina, volta, põe o salto e assim vai, né, Deise? E assim vai. Muito bem, vamos voltar na Jaque. Agora a Jaque vai contar esse projeto. Ah, Fernanda! Meu Deus! Fefe! Olha isso! Pulei você, meu Deus! É ao vivo é isso aí. Fefe, como você chegou até aqui, meu amor? Eu sei que você tem um bebezinho, mas eu queria saber como você começou em eventos. Bora a tua lá. história. Vamos lá. Boa tarde a todas e todos. Bem, eu costumo dizer, Rô, que eu cheguei até aqui fazendo o que eu amo, né? Eu acho que essa é a grande questão. Eu tenho a sorte de trabalhar com o que eu amo. Acho que esse é o grande ponto. E como a Rô costuma dizer também, eu sou uma mulher de eventos raiz. Total raiz mesmo, gente, porque eu sempre quis trabalhar com eventos. Então, eu fui para a faculdade, não tenho história triste, não tenho muitos, né? Tive uma vida boa, né? Não tive grandes desafios assim na infância, mas eu cheguei realmente querendo trabalhar com eventos. Fui para a faculdade para fazer isso. Então, minha formação toda é em eventos, né? Me formei em turismo, fiz pós-graduação em eventos, depois, mais para frente, fui fazer uma pós em gestão de pessoas e negócios, né? Até por conta, enfim, das expectativas de crescimento e etc. Mas toda a minha carreira mesmo, né? Toda a minha história sempre foi na área de eventos. Então, desde formação e trabalho. Logo no comecinho da minha carreira, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os segmentos do mercado. Então, trabalhei do lado da hotelaria, trabalhei em espaços de eventos, trabalhei do lado como cliente. E acho que isso me deu uma boa visão para eu saber tudo o que eu não queria fazer. Né? Hotelaria eu falo só para os fortes, porque, senhor... e aí, eu me encontrei mesmo em agência. E aí, depois que eu entrei em agência, tive várias até oportunidades de sair, de fazer outras coisas no mercado, mas me encontrei. Fiquei 10 anos numa agência e já estou há 10 na Costa Brava. Mas eu sou nova, tá, gente? Eu comecei cedo eu mesmo. Mas são 10 anos aí de Costa Brava. E sempre, né? Então, nessa área, comecei no atendimento, operação, comercial. Passei por tudo também dentro de eventos. E cheguei na Costa Brava, e acho que isso é legal de falar, porque eu vinha para São Paulo, sou do interior, moro em Campinas, limeirense, lá do interior mesmo, e morava em Campinas, e na outra agência que eu trabalhava em São Paulo, e voltava todos os dias, e estava numa fase da minha vida que queria engravidar. E não engravidava porque não tinha nem tempo para isso, assim, real. Aí eu falei, bom, preciso voltar, estar um pouquinho mais perto da minha casa, né? Dar um passinho para trás, né? Porque eu acho que, falando um pouco de mulher, às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? Diferente dos homens. E aí eu falei, bom, vou dar um passinho para trás na minha carreira, vou voltar para perto de casa. E foi assim que eu entrei na Costa Brava. Costa Brava estava buscando alguém para desenvolver a área de eventos. E eu estava querendo voltar para morar pertinho, então entrei na Costa Brava, na época, ali com 5 pessoas no time, com o objetivo de desenvolver a área. Depois de 3 meses, eu estava grávida. Então, meu filho, bebê, já vai fazer 9 anos, só para contextualizar agora. E aí, nesse período todo, né, daí na Costa Brava, a gente veio desenvolvendo um trabalho para crescimento da área, fazíamos só logística antigamente, depois fomos passando para a produção, toda a parte de criação, e hoje a gente entrega os eventos, né, de forma 360 para os clientes. E chegamos aí num time de 100 pessoas,
com um crescimento gigantesco durante a pandemia. É o que acho que é bem interessante de dizer, né? Quando todo mundo parou, e o que vai acontecer agora com os eventos? A gente se adequou super ali, nos reorganizamos para trabalhar muito forte com o virtual. Muitas agências, na época, seguraram, não sabiam o que ia acontecer, deram uma parada, e, com isso, muitos clientes nos conheceram. Quando o movimento voltou, eventos, né, os presenciais voltaram, a gente estava numa pegada super forte, com novos clientes, e aí foi quando realmente o boom veio. Hoje a gente está com 100 pessoas, vagas abertas, quem quiser mandar currículo, indicações, estamos sempre precisando de gente. E enfim, com muitas projeções ainda de crescimento esse ano. Então, vou acabar antes do tempo, mas é isso, né? E acho que, principalmente, dizer isso, que eu cheguei até aqui, mas todo dia eu levanto e parece que eu não estou trabalhando, porque realmente eu amo muito o que eu faço. Eventos é minha vida, é o que eu gosto de fazer, é meu hobby, é minha paixão. Acho que é isso. Muito bom, Fefe. A gente sempre tem que ter, nesse nosso grupo do Talk Show, uma mulher de eventos raiz, né? Porque, afinal de contas, o evento foi criado com esse nome Mulheres de Eventos, porque eu não imaginava que ele ia virar um Mulheres do Mundo, né? Mas, como a maioria de nós somos de eventos, a gente tem que ter uma mulher de eventos. Eu lembro dessa fase, ela falou, estou saindo, estou voltando para o interior. Falei, nossa, Fê, mas por quê? Eu me lembro, ela falou assim, ai, Rô, eu sou do interior, eu quero uma vida mais calma. Então, isso também, gente, é propósito de vida. Porque precisa ter muita coragem para você sair de um emprego em São Paulo. Ela estava super bem, na posição que ela estava, única e exclusivamente porque você quer uma vida diferente, você quer ter tempo para engravidar, até para fazer o neném, né? Exato, ter tempo tinha para que ter fazer tempo. neném. Vamos combinar que precisa. Então, para arrumar tempo para isso e tudo mais. Então, eu me lembro, 2013, 13, quase 14. 11 anos que isso aconteceu. E eu vou contar uma piadinha assim, tá? A gente tinha uma pessoa lá, que era meu chefe na época, Babi, tampa o ouvido, cadê a Eliana? Tampa o ouvido, Ele Freitas que também falava tampa o ouvido. assim para mim, Kelly também, tampa o ouvido, ai, hoje tem reunião com a Fernanda? Ai, eu acho que eu vou lá para ouvir o que vocês estão falando. Falei, mas a troco do quê? Eu respondia para ele, mas ele não tinha nada a ver com aquilo. Era porque ele achava ela linda, tá? Então, para vocês verem, gente, que é engraçado, é lisonjeiro para ela, mas vamos concordar que hoje, se um cara fala isso, hoje, 10 anos depois, você vai olhar para ele e vai falar assim, você é sem noção, né? Você é sem noção. Ainda mais para mim, que já tinha 40 e tantos anos e já tinha boca para falar para ele que ele era sem noção, né? Porque a gente vai ficando mais velho e vai perdendo o filtro. Agora sim, Jaque, vamos lá. Fefe, desculpa, viu, amor? Eu tô aqui, eu tô assim. Tem falatório, tem gente que está incomodado com o barulho. Você sabe como é que é, né? Quando você é dona do evento e ainda está aqui também na cena. A Jaque vai contar para a gente por que ela é Jaqueline ESG Meirelles, né? E por que ela usou esta identificação para criar o que ela está criando dentro do futebol. Quem me conhece faz tempo sabe que eu sou uma pessoa que adoro futebol, né? O ano passado a gente trouxe uma mulher do futebol, que foi a Renata Ruel. A gente estava exibindo aqui o vídeo dela, dando depoimento, tal, e agora venho com a Jaque, porque futebol é que nem carnaval, não tem classe social. Está todo mundo na mesma. Então, é um espaço para mandar mensagem muito frutífero, certo? Terreno fértil. Terreno fértil. Bom, então, tem muitos homens aqui, então, homens, por favor. Oi, Rafael, tudo bem? Está lá um parceiro. O Rafael, inclusive, ele fez toda a ambientação do nosso fórum Arena ESG o ano passado, lá no Museu do Futebol. Eu vou contar para vocês um pouquinho como é que nasceu tudo isso. Em 2020, o Júlio Casares assumiu a presidência do São Paulo e, no meio do ano, eu assumi a presidência. Seu marido, né? Ele é ex. A ex Ele agora? atualmente ele é ex. Atualmente ele é ex. Mas como é que você chegou lá? Você falou agora há pouco, era o cargo da primeira-dama. Continua então, sendo o cargo da primeira-dama, eu continuo lá. Mas você eu continuo lá no São primeira-dama Paulo. interina. Vai que vai. Não, mas é aquela coisa, né? Mesmo sendo uma mulher no futebol, vamos e convenhamos, se a gente entrega, se a gente tem um trabalho muito bom,
quem é gestor fala assim, eu não posso perder em time que está ganhando, não é verdade? Então, a Jaqueline continua lá no Perfeito. DASP, como presidente do DASP, no cargo lá da primeira-dama. Tá tudo certo. Continuo lá assumindo Está e fazendo um desenvolvendo bom meu trabalho. Vai que vai. Muito bem, quando eu assumi o DASP, se eu não me engano, foi no meio de 2021, alguma coisa assim, eu peguei o departamento saindo de uma pandemia. O que é DASP? Departamento Assistencial do São Paulo Futebol Clube. O DASP ele nasceu há 22 anos com o intuito de fazer empréstimo para os colaboradores, para que eles pudessem devolver, para não precisar pegar empréstimo em banco, se algum deles tem algum aperto, né, na vida, então o São Paulo se disponibilizava. Isso foi implantado pela esposa de um presidente na época, o Juvenal. Então, isso há 22 anos. Quando eu peguei, e como eu sou ESG, e como eu sou, a filantropia, para mim, está na minha essência, né? Eu costumo falar que sim, filantropia e não caridade. Caridade você faz de vez em quando, a filantropia é todos os dias, o tempo todo, isso daí faz parte do seu cotidiano. Então, quando eu peguei o departamento saindo de uma pandemia e fui entender como é que funcionava aquela estrutura, eu percebi que era um terreno muito fértil para eu colocar ali todos os projetos da minha ONG, que eu nem cheguei a comentar, que se chama Felicidade. Os projetos que eu tenho na ONG, eu falei, caramba, se de repente aqui eu tenho mais de 1.100 colaboradores dentro do São Paulo, eu vou pegar tudo isso e vou implantar aqui, porque são projetos relevantes na vida deles, não só os empréstimos, mas oportunidades de fazer um freela fora do horário de trabalho. Eu criei lá dentro um outro departamento onde eles podem pegar utensílios e roupas, enfim, uma série de coisas eu comecei a implantar lá dentro. E aí eu comecei a perceber o tanto que o S dentro do São Paulo, né, do ESG, ele começou a crescer, e isso ajudou o São Paulo a se tornar o primeiro clube de futebol signatário do Pacto Global. Quando eu percebi as palestras que eu estava levando para o São Paulo mensalmente, né, são palestras informativas para os colaboradores, eu percebi que outros clubes de futebol estavam convidando os meus palestrantes para palestrar lá também. E aí eu falei, gente, espera aí. Aqui tem coisa, aqui tem uma mina que eu posso explorar, é um terreno muito fértil. E aí eu percebi que tudo aquilo que eu estava fazendo lá no São Paulo, eu poderia criar um projeto onde eu acolhesse e implantasse tudo isso para todos os clubes de futebol. Então, nasceu a Arena ESG, que é um projeto que visa trazer o ESG, essas práticas, né, ambientais, sociais e principalmente de governança, para o mercado, para o mundo do futebol, porque eu acredito que o futebol, eu acredito, e não só isso, completando o que você falou, o futebol, ele é um agente transformador da sociedade. O que você coloca no futebol se replica, você acessa. Aí falaram, mas você tem que colocar isso dentro das empresas. Eu falei, dentro das empresas não me interessa, eu vou atingir 100, 200, 1.000 pessoas, eu quero milhões de pessoas, porque se você junta 90% da nossa população brasileira, torce para algum time de futebol, não importa qual é, mas todo mundo, né? É uma paixão nacional. Então, a Arena ESG, que não completou nenhum ano de vida, ela já está sendo vista internacionalmente. Nós vamos assinar agora, os meninos que conhecem futebol, conhecem a SIGA, agora no dia 11, nós vamos assinar um acordo de colaboração com a SIGA, que é um órgão internacional, também que visa pela integridade nos esportes e principalmente no futebol. Então, a Arena já nasceu muito grande, já nasceu robusta pela necessidade, e isso vem dessa minha experiência dentro do São Paulo Futebol Clube, o que também gerou um problema muito grande, que agora eu vou roubar um pouquinho de tempo, porque uma mulher no futebol, com o título de Miss Brasil, alta, loira, que aí eu te falo também, Babi, que também sofri, eu ainda sofro também com preconceito. Falo, o que essa mulher está fazendo aqui? Não é, Daisy? A gente sofre com preconceito. Não é? Sofre com preconceito. Então, a gente, dependendo de onde a gente está, o nosso desafio, por isso que o sonho é muito importante, o nosso desafio, ele é nosso. E compete a nós acreditar nos nossos sonhos e naquilo que você acredita, se é verdade para você. A gente nunca pode escutar a opinião do outro, porque muita gente chegou para mim e falou assim, a Arena ESG nasceu descendo ladeira abaixo, você não entende nada de futebol, você não entende disso, você não entende daquilo. Escuta, quem sabe do que eu entendo sou eu, e se o desafio é meu, está lá Deus, que a Raquel estava falando, está lá Deus, te colocou no caminho, abençoou e fala, filha, vai. E aí a gente tem que realmente vestir o chapéu da coragem
e seguir em frente, porque a vida ela não é fácil, ela é cheia de desafios, mas se a gente esmorece no primeiro, no segundo ou no terceiro e desiste daquilo que você acredita, você não vai muito longe. Então, a Arena ESG hoje é uma grande potência, porque ela vai trabalhar o ESG no futebol em cima dessas práticas, novas práticas ambientais, sociais e de governança, cobrando isso dos clubes de futebol por uma nova postura, porque a gente sabe que o futebol é um esporte masculino, né, machista. A gente trabalha pelo futebol feminino, a gente trabalha pelos atletas da base, a gente trabalha pela estrutura organizacional e de cada clube de futebol, oferecendo treinamentos. A gente está lançando o primeiro índice brasileiro de sustentabilidade no futebol. A Arena ESG está lançando isso agora, vai lançar esse ano. Então, é assim, a gente vai, sim, exigir uma certa competitividade de envolvimento com as práticas ESG dentro dos clubes de futebol. Então, é isso. Muito bom, gente. A cadeia, né? A cadeia é o seguinte: os clubes passam a operar conscientes do que é o ESG, aplicando isso na gestão dos próprios clubes, do patrimônio em si, em como lidam com os seus funcionários. Não estamos falando de jogador, estamos falando de porteiro, faxineiro, etc., etc. Com isso, eles vão começar a publicar que estão de acordo. O carinha que vai lá e fica na arquibancada lá, que nem minha amiga Paulinha Santos, né? Paulinha Santista ali, vai falar o que é isso, o quê? Aí ele vai descobrir o que é isso, e aí ele vai começar a economizar água na casa dele, ele vai começar... Então, o movimento é este. E é uma linguagem que vai no povo, né? E eu achei muito bacana quando ela me disse isso, que outros clubes estão fazendo benchmarking. A nossa comunidade de gestores de eventos, benchmarking do MICE. Eles estão fazendo benchmarking dos clubes, porque uma coisa é ser rival no campo. Como instituições com o mesmo propósito, a gente tem que fazer benchmarking para pegar as melhores práticas. E isso gera até uma visão muito positiva até para os próprios patrocinadores. Sem porque dúvida. Existe um interesse em investimento no clube que esteja trabalhando essas práticas. Então... E ouso dizer que a primeira entrevista coletiva de uma presidente de clube só para repórteres mulheres, que foi o que a Leila Pereira fez recentemente, já está pautado nesta questão do ESG, da mulher, porque ela sofre preconceito, ela falou. Então, veja, eu acho que é um movimento que vem acontecendo. Muito obrigada, Jaque. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de poder falar dele. Obrigada a você. Bom, a Zeblack. Como é que é? Assim, como é que é? Tem símbolo? Ai, tem muito orgulho. Orgulho. Muito orgulho. Né? Diga lá, como é que é o Azeblack, Babi? Contar um pouquinho, né? Como ele nasceu? Eu já não estava mais lá, não vi. Não viu, né, Rô? Que pena, que com certeza você seria uma grande aliada para o Azeblack, né? Porque o Azeblack, assim como muitas empresas, né, organizações, pegou muito forte essa questão do ESG, também de inclusão e diversidade. Como a Rô comentou, a gente começou muito forte na AstraZeneca com a questão da mulher, que hoje a gente chama de empoderadas. Inclusive, segunda-feira vai ter um evento lindo lá no auditório, né, desse grupo Empoderadas. E aí, aos pouquinhos, começou a se discutir a questão racial, né, aumentar dentro das empresas e tudo, porque precisa também de um grupo, né, com essa questão racial. E aí foi quando, né, eu olhando aquilo, sabe quando você é picada, veio essa questão do INSPER, né, os lugares que eu frequentava, que eu estava, eu fazia o teste do pescoço. Para quem não sabe o que é o teste do pescoço, é você estar em um lugar e observar, né, quantas pessoas negras tem naquele lugar, e se tem pessoas negras, quais posições, né, que normalmente elas estão. Então, eu viajo bastante assim, com a minha mãe, que é minha super companheira, a gente faz isso, né, nos hotéis que hoje eu tenho o privilégio de ficar, e às vezes a gente conversa, né, sobre esse ponto. E, de verdade, gente, uma posição que eu nunca procurei, eu falo um pouco mais sobre o projeto, é a questão daquela posição, né, coitada. Não, o que eu posso fazer como uma mulher negra
para ajudar outras mulheres negras, e não só mulheres, como outras pessoas a também, né, estarem em posições como a minha. E aí a gente criou, dentro da AstraZeneca, esse grupo racial, que é o AZBlack, que hoje é lindo de ver. O ano passado, no mês de novembro, a gente conseguiu ter um evento no auditório, com o presidente fazendo a abertura. Foi lindo, assim. E aí esse projeto nasceu realmente ali de um sonho de ver esse tema mais discutido dentro da organização. E não é só a questão do aumento de pessoas negras, mas como é que a gente trabalha coisas simples, como letramento. A Eli está aqui, que é também, né, da AstraZeneca, que a gente lembra muito, eu já venho só mesa de cabeceira. Mas, por muito tempo, né, chamava-se criado mudo. Aquela mesinha de cabeceira que fica do lado da cama. E aí as pessoas não sabiam, né, que aquilo é uma forma ofensiva, né, a forma de falar. O cabelo ruim, né? Quem nunca ouviu? Então, são várias expressões que estavam. Então, a gente... Eu ouço dizer que não ouviu. Quem já não falou isso? Exato. Todos nós falamos. Não tem Todo como. mundo falava. E aí a gente criou, né, esse grupo, que se fortaleceu demais na pandemia. E aí uma curiosidade, Rô, é que todo mundo do AZBlack, o grupo começou com 8 pessoas e teve encontros que tinham 60 pessoas. E o que é mais curioso é que todo mundo me via pela tela, né? E aí passou-se a pandemia, 2 anos, me encontravam na AstraZeneca, falava, você é a Bárbara? Bárbara, né? Ai, nossa, eu achei que você fosse 1,70 m. Essa é a parte mais curiosa, né? Porque todo mundo achava que eu era alta e quando me via pessoalmente... Mas aí a gente criou, e aí com um objetivo muito grande de como que a gente reflete, né, nesses meios corporativos, dentro das empresas, um percentual da sociedade muito parecido com o que a gente tem fora, dentro do mundo corporativo. Porque quando a gente aí olha o Brasil, a gente tem 56%, né, da população declarando preta ou parda, e dentro dos mundos corporativos, principalmente em posições sêniores de liderança, a gente não vê isso refletindo. A gente sabe que é uma questão, né, de estrutura racial, é uma questão da estrutura racial dentro da sociedade brasileira, mas como é que a gente trabalha para estar mudando esse cenário e, principalmente, a gente, quando eu falo, né, cada um de nós, como é que a gente trabalha mindsets como o porquê que, quando vem um negro, às vezes, perto do meu carro, eu me assusto, coloco o meu celular, e quando é um branco, eu não me preocupo. Então, é algo que vai muito mais além. Então, é muito gostoso, porque a gente abre discussões hoje, né, que entra todos os colaboradores, que a gente fala, o AZBlack não é só para negro, para pretos, é para todo mundo. Todo mundo aprende, né, com essas discussões de como mudar. Então, assim, é um projeto que eu me orgulho bastante, porque, como eu falei, né, começou ali com 8 pessoas, sem uma estrutura nenhuma, e eu, né, junto com uma outra pessoa que eu não posso deixar de reconhecer, que é a Carol, a gente buscou, né, abraçou essa causa, e aí a gente conseguiu que a AstraZeneca inteira entendesse que era um tema importante, assim como o das mulheres, essa questão racial, e aí nos apoiou, e hoje tem logo, tem objetivo, tem valores, tem várias ações, como a do Jovem Aprendiz. Então, como é que a gente faz uma seleção de jovem aprendiz olhando isso? Então, é algo que, de verdade, assim, eu me orgulho bastante. Já outras coisas surgiram, Rô, depois, né, desse projeto. É a oportunidade. Exato. É a oportunidade. A cota, que a gente falava muito sobre isso, a questão da feminina também, né? Exato. É a oportunidade. Se a pessoa tiver a oportunidade, se ela não for competente, ela não fica. Mas Exato. você tem que ter a cota para a pessoa ter a oportunidade, porque senão ela não vai nem chegar ali. Exato, né? exato. Na época, na nossa divisão, acho que no escritório inteiro, tinha a Babi e o Alê. Eram Ademir, as duas... do fiscal também. O Ademir do fiscal. Eu sei que às vezes eu estava trabalhando e eu de costa, e aí falava assim, Betinha, toma café com o Negão, eu já vou ali. Ele falou, você sabe que sou eu, porque Negão só tem eu aqui, né? Ele ainda falava isso para mim, que era um rapaz que trabalhava no TI, na área de TI. né? E que era palmeirense, a gente tomava café falando de futebol, era um amigão meu. E ele falou, nem olhou para ver se era eu, né? Porque você já sabe que se é Negão, sou eu e tal. Então, realmente, eu fico feliz com essa mudança, né? E mais ainda de ter você à frente, porque você merece muito. Muito E você demais. já fazia isso antes desse movimento acontecer. Exato. Você já fazia isso por sua conta. Exato.
Mas realmente, gente, foi, né, eu falo, é algo que eu me orgulho demais, assim. E claro, e você também está em companhias que te dá esse espaço, né? Claro, E é o que eu fica falo muito para todo mundo, não é algo que é CNPJ, é algo que faz parte dos valores, daquilo que eu Sim. acredito. Mas a verdade Então, é que isso tudo chegou, vamos falar sincero, né? Sim. Isso tudo chegou nas empresas porque veio do Pacto Global, né, Exato, gente? exato. Porque ninguém falou, ai, olha, estamos aqui sem fazer nada, vamos fazer isso. Não é assim. As empresas Você vê as que- fazem porque existe coisas mais lá para cima que fazem Com as certeza, pessoas Rô, com acordarem. certeza. Né? É. Então, começou com as mulheres, depois com a inclusão racial, agora temos já as cotas de etarismo, pessoas né? trans, etarismo, O etc. etarismo agora está etc. super forte também. É. Você ia comentar alguma coisa? Não, eu ia falar que a questão da integridade teria que ser uma coisa padrão, né, normal entre a sociedade. E hoje ela está tão mal distribuída, né? Porque hoje quando você encontra uma pessoa que é íntegra, que tem moral e tem cuidado com o outro, é sempre uma exceção. Então realmente parece que precisou existir um órgão para falar assim, escuta, agora a exigência é essa. Vamos Acordem, voltar acordem. ao que deveria ser realmente uma realidade, uma convivência harmônica, cheia de moral, de integridade, de bons princípios com os outros. Então, Exatamente. precisou ter uma coisa estruturada, né? Estruturada para que houvesse esse despertar nosso da sociedade, do mundo corporativo. Exatamente. Bom, como anda o agro brasileiro? Diga Então, lá, dona Deise, esse assunto é polêmico, hein? na verdade, o agro, ele, apesar de estar em tudo, né, da comida que a gente come, na roupa que a gente veste, ainda tem uma briga entre cidade e campo, que não deveria existir. Eu acho estranho quando as pessoas falam assim, o agro está roubando isso, ou estão destinando tal recurso para o agro. Não existe diferença entre agro, fazenda e cidade, porque está tudo interligado. Vocês precisam da gente e a gente precisa de vocês. E quando a gente fala de agronegócio, ele é um negócio cíclico, como qualquer outro, e as pessoas não conheciam muito o agro, porque ele não era pop. Depois que ele ficou pop, todo mundo quer saber do agro, o mercado financeiro, e agora ele está caindo, né? Infelizmente, nós estamos aí com boi em baixa, preço de soja, tudo complicado. Quer chamar? Eu ia pedir para o pessoal que não está aqui na plenária para, por favor, respeitar aqui, falar baixinho. Obrigada. E aí, eu achei interessante porque, assim, nós damos o valor ao agro, mas eu não tinha noção que o agro brasileiro era tão importante no mundo. Como ano passado a gente foi numa missão para Dubai, até tem uma amiga minha que está aqui, a Andressa, e eu cheguei lá na frente da embaixadora, com várias mulheres muito importantes, e, de repente, cada pessoa falava o seu papel, e a hora que eu falei que eu era do agro, ela olhou e falou assim, nossa, agro, eu não entendo nada de agro, mas aqui em Dubai só fala de agro. Eu preciso, inclusive, entender sobre agro, porque eu estou passando vergonha. Porque todo mundo só quer saber do agro brasileiro. E por que todo mundo quer saber do agro brasileiro? Porque, além da gente alimentar o mundo hoje, nós produzimos 1/3 do café do mundo, nós produzimos 1/3 da açúcar, e daí vai, nós somos o maior produtor de soja. E quando você olha isso aí, a riqueza do nosso país, vem uma coisa interessante. A quem interessa falar mal do agro? Porque era para todo mundo estar falando bem, era para estar todo mundo junto. O agro tem problema? Tem, como qualquer setor. Se a gente for falar, então, a questão em outras áreas, não poderia, então, nem a gente nem podia usar botina, sapato, né? Roupa, tudo polui. Mas o agro é muito batido. Eu falei, a quem interessa isso? E eu descobri o motivo. A quem interessa é quem quer comprar nossas terras baratas. O ponto é isso. Porque é interessante, lá fora, o agro brasileiro é muito forte. Falou em agro, todo mundo olha para você. E aqui dentro o pessoal está falando mal. E eu comecei a ver que as pessoas estavam desvalorizando o nosso negócio com segundas intenções, e hoje já está acontecendo isso. Infelizmente, não estão fiscalizando, mas os estrangeiros, através de fundos de investimento, estão burlando a lei e estão comprando o Brasil. Quando a gente fala isso, o pessoal fala, como assim? Eu falei, acabou agora um fundo de investimento, comprou 300 mil hectares no Pará, o maior aquífero do mundo, que é o Alter do Chão, e compraram e ninguém falou nada, é um fundo de investimento. Então, eles batem no agro com segundas intenções para comprar o nosso produto barato. Quando a gente olha na internet, aí passa no Jornal Nacional, tem uma suspeita de febre aftosa numa vaca. Suspeita para cair o preço do boi. Porque o chinês quer comprar barato e ele fala mal inventa uma história que no final não se confirma,
para poder comprar o nosso gado barato. E funciona. Por quê? Quem deveria estar defendendo a gente não está, que é o nosso próprio povo. Quem deveria estar fortalecendo para eles não comprarem o nosso país, não está. Nós estamos colocando à disposição. Quando eu comecei, o ano passado, quando eu cheguei em Dubai com uma vontade de... Eu pensei, nossa, eu cheguei no ápice da minha carreira, né? Eu vou vender fazenda para árabe. Só que eu cheguei lá e falei, não, peraí, eu estou fazendo tudo errado. Eu não vou vender fazenda para árabe, eu tenho que trabalhar para o meu povo ser dono das nossas fazendas. É o contrário. E ninguém está falando nisso no Brasil, e eu peguei isso como uma missão de vida. Eu acho que Deus não coloca ninguém por acaso na nossa vida. A gente criou um debate aí nessa ida para Dubai, e eu voltei com essa missão, que eu falei, a partir de agora eu vou defender o meu país, defender o agronegócio, e defender que o brasileiro compre essas terras, e não o estrangeiro. E até esse motivo de eu ter tirado uma parte do meu tempo para estar aqui falando de agronegócio, porque se a gente for parar para pensar, eu perco 3 dias que eu deveria estar trabalhando, cuidando dos meus 3 filhos, cuidando das minhas empresas. Eu falei, não, eu vou tirar uma parcela da minha vida para poder falar isso para as pessoas, para falar da importância do agro, para falar da importância de fortalecer, da gente se unir, para não deixar os outros países comprar o nosso país, e também para a gente não ficar continuando lá naquela história da época daquela música do Renato Russo, que a gente entregou o nosso ouro a troco de espelhinhos. A gente continua fazendo isso quando a gente manda um navio de soja para lá e pega e compra iPhone, sendo que a gente tem tecnologia, a gente tem, não que não tem que comprar o iPhone, mas a gente está vendendo muito barato, porque estão desvalorizando o nosso produto. Então, eles estão vindo comprar as nossas terras baratas. Quando a gente coloca o valor de 1 hectare na Alemanha ou qualquer outro país que não perde nada, a produção nossa é muito melhor, inclusive, porque nós somos um país tropical. Quando a gente pega uma fazenda nossa, a gente produz 3 colheitas no ano, lá eles produzem uma só. E as terras deles são valorizadíssimas e as nossas não. Então, a quem interessa essa queda das nossas terras? A quem interessa a queda do nosso boi, da nossa soja, e daí vai? Então, eu estou aqui para isso e espero contar com todas vocês para fortalecer o nome do agro e do nosso povo, que é tão sofrido e trabalhador, né, gente? Que tem que acreditar em Deus os 365 dias por ano, porque reza para chover, reza para parar de chover, reza para não ter geada, é muita coisa, viu? Obrigada, Deise. Gente, uma mulher falar de uma área... Tem algum gestor do agro aí? Jupate... eu queria... pessoal que é da indústria do agro, que são gestores de eventos, fazem eventos do agro, ia comentar isso. O dia que a primeira vez que eu conheci ela, me deu uma aula. A gente ficou meia hora, ela me contou muito mais do que ela está contando aqui para vocês. E a gente é muito ignorante, nós somos ignorantes. A gente acredita no que está na mídia, e a mídia a gente sabe que muitas vezes ela está fazendo aquilo que é bom para alguém e não necessariamente o que é bom para todos. E ela me deu uma aula sobre, como é que fala? Terras improdutivas, que é muito pouco, que é uma minoria. Nossa, é um detalhamento enorme. Deise, parabéns, viu? Parabéns mesmo. Bom, agora vamos lá, vamos falar de eventos. Dona Fernanda, 100 reports. Quantas mulheres, quantos homens, como é que é isso? Quase todas mulheres, né? Quase todas Eventos mulheres. dominado, não é, gente? Eu acho que é isso, né? Como liderar 100 mulheres de eventos, né? Essa é a questão. Enfim, hoje, acho que quando a gente chega, né, numa posição de liderança, independente de qual seja ela, acho que a gente tem algumas responsabilidades, né? E eu penso muito, né, na minha trajetória, né? Fui consultora, fui área comercial, fiz tudo dentro de eventos. E a gente sabe que é uma área puxada, que não tem horário, né? Que a gente tem que estar disponível, que a gente vira à noite. Então, eu acho que o grande desafio, né, e responsabilidade de liderar esse time é a gente deixar a vida dessas mulheres mais fáceis de alguma forma. Né? Porque a gente já tem todo do outro lado, né? A gente tem a casa, tem filho, tem todo, né? Tem que lidar, a gente tem que trabalhar como se a gente não tivesse casa, filho, marido, a gente tem que cuidar da casa, do filho, como se a gente não trabalhasse. Então, eu acho que é responsabilidade, né, das lideranças femininas, inclusive, a gente facilitar a vida das outras mulheres.
Então, acho que isso é algo que eu tento muito trazer para o nosso dia a dia. Enquanto acho que quase todas as agências voltaram presencial, né, pelo menos parcialmente aí presencial, a Costa Brava hoje segue praticamente no 100% home office e funciona, né? A gente tem pouquíssimos aí ainda no presencial, temos algumas pessoas que vão presencial, mas praticamente 100% home office, a gente não tem intenção nenhuma de voltar presencial. Pensando nisso, né? Porque eu acho que facilita a vida das pessoas, a gente traz pessoas que faz sentido, que tem o fit da empresa, mulheres que têm filhos e que querem ter essa flexibilidade, né? Essa facilidade, de certa forma, de estar próximo do filho, que não necessariamente preciso pôr na escola, posso ter uma babá em casa e estar em casa trabalhando, lidar com tudo isso, né? De uma forma mais leve. Eu costumo dizer, eu sempre gostei muito na minha vida de ter flexibilidade, porque não importa o horário que eu vou trabalhar, eu vou entregar. E é assim que eu acho que, é assim que a gente lida com isso, né? Assim que eu lido com isso lá na Costa Brava. Poxa, a gente tem que estar bem, né? Tem que fazer escova, tem que estar com a unha feita para ir numa reunião. Poxa, mas aí eu tenho que fazer isso que horas? Então não importa, você quer fazer a unha no meio do dia? Está me entregando? Está entregando resultado? É isso que importa, né? Então eu acho que hoje, liderar eventos, uma área que já é puxada, que a gente já tem que estar tão disponível, com toda essa característica, e as mulheres fazem, né, muita diferença nesse mercado, é muito bom trabalhar desse jeito, com flexibilidade, com autonomia, deixando claros os KPIs claros, as pessoas que sabem trabalhar com autogestão, né, porque também tem que saber trabalhar com esse modelo, e aí facilita a vida de todo mundo. Para a gente tem sido muito bom, porque a gente tem tido sucesso nesse modelo de negócio, a gente tem conseguido trazer muita gente para trabalhar com a gente, né? Muita gente porque quer trabalhar nesse modelo, e tem funcionado. Isso que é o melhor de tudo, né? Tem funcionado, tem dado certo, porque se não tivesse não estivesse dando certo, a gente não estaria crescendo, estando aqui, com projeção de dobrar de tamanho esse ano. Então, eu acho que isso é o que realmente é desafiador, né? E a gente tem que olhar sim, porque senão a gente não aguenta, né? Eu, como mulher, se eu não tiver flexibilidade, se eu não tiver essa autonomia e sabendo lidar com os meus projetos, eu não sei, né, o quanto eu conseguiria. Então, eu tento justamente, né, acho que pensar no que eu passei, como eu gostaria, e hoje é assim que a gente lida lá dentro, e acho que tem funcionado bem. Excelente. E o mais importante que a Fê falou é uma coisa que se chama sororidade, gente, né? Que é um ajudar o outro. Então, a gente, como mulher, às vezes, você é uma mulher que tem um parceiro que trabalha em conjunto com você pela ordem da sua casa. Às vezes, não. Você é que toma a liderança. Tem maridos, muitos hoje em dia, que tomam eles a liderança da gestão da casa. Mas a gente não sabe como é que é a vida das nossas lideradas. Se é de um modelo mais fácil, mais difícil, um modelo compartilhado. O fato é que a gente tem que pôr no lugar da outra pessoa. Chega dessa história, homens, tampem os ouvidos com o que eu vou falar agora. Você já viu homem furar o olho de outro homem? Não rola, gente. Por que a gente ainda faz isso? Pelo amor de Deus, não tem isso. A gente tem que ser empáticos, né? Empáticas umas com as outras. E tem uma figurinha que quem me deu foi a Juliana Patti, por isso que até eu estava perguntando se ela estava por aí, porque eu acho que eu a vi. Já saiu, está aí? Ela está aí. Que é quem quiser, vai mandar um WhatsApp para Evento Único, que a Laura e a Paula mandam para vocês. São duas mulheres, uma de frente para a outra, uma baixa, põe o pé, a outra sobe e levanta. A hora que ela está lá em cima, ela puxa a que está embaixo. Então, é uma figurinha em que duas mulheres, uma puxa, a outra empurra, uma puxa, a outra empurra. Elas estão se ajudando e não competindo. Não tem necessidade disso, né? Não tem. Bom, a gente está acabando. Agora, cada uma vai ter, assim, 1 minuto para fazer, assim, o seu fechamento. Jaque. Eu quero primeiro fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui busca felicidade? Por favor, levanta a mão. Todo mundo, né? Todo mundo. Está todo mundo atrás da felicidade. A felicidade, ela é pautada em 3 pilares. O equilíbrio emocional, o energético e o espiritual. Se você
tem um desses pilares desequilibrado, você não alcança a verdadeira felicidade. Eu hoje tenho 61 anos de idade e até hoje eu busco para equilibrar esses 3 pilares. A minha vida é cheia de lutas, eu não desisto, são muitos desafios, são muitos projetos que a cada dia vão aparecendo e as nossas missões, elas são dadas porque eu acredito muito em Deus, tá? Está cada um aqui por um propósito, por um motivo, a gente está aqui para escrever uma história, ninguém aqui está para passear, a gente está aqui para deixar um legado. E é muito importante a gente entender que tudo aquilo que a gente faz aqui, a gente está deixando uma história. Então, a sua felicidade vai ser pautada naquilo que você construir e deixar aqui como legado. Então, procure sempre esse equilíbrio energético, espiritual e emocional, que você vai conseguir realizar aquilo que você veio fazer aqui. Tá bom? Boa sorte para vocês. Muito obrigada por estar aqui hoje. É uma alegria, uma honra. Obrigada, Jaque. Eu quero deixar um beijo no coração de todas vocês, que eu também sou uma mulher da superação. Eu mato um leão de manhã, eu vendo, né, o almoço... o almoço para fazer o jantar, exatamente. Eu mato um leão a cada refeição. Então, é tudo muito difícil, mas nem por causa disso eu vou desistir. Já passei por muitos problemas, como eu falei da minha depressão, que foi seríssima, das tentativas de suicídio, estou aqui. Eu não me entreguei. Então, eu não admito que nenhuma de vocês que estão aqui, nem quem estiver escutando a gente, se renda às dificuldades. Tá? Tem sempre alguém do seu lado que está se espelhando no seu caminho. Eu sempre falo e quero encerrar com essa frase. Que Deus continue iluminando o caminho de vocês, para que vocês iluminem o caminho daquelas pessoas que te seguem. Tá bom? Obrigada. Vai, Babi. Eu gostaria de começar, né, falando uma palavra que eu gosto muito. Quem me conhece sabe que eu falo bastante essa palavra, que é gratidão. E assim, para a gente que está, né, em determinadas posições, né, para a gente que normalmente tem uma régua muito alta com a gente mesmo, algo que eu gostaria de falar que é bem importante é como é que a gente, às vezes, para um pouco, se prioriza. Eu gostaria de compartilhar com vocês, de uma forma bem high level, assim, até para, né, espero que ajude a cada uma aqui, que o ano de 2023, né, foi um ano bem difícil para mim, inclusive por estar há muito tempo na mesma empresa, né? Eu falo sempre para as pessoas, a sensação que eu tenho é que eu passei por várias empresas, porque as empresas mudam demais, entra presidente, entra diretores, mas 2023 foi um ano assim, muito desafiador. E o mais curioso é que foi a primeira vez que eu tive uma liderança feminina, uma CFO, e eu tenho muito orgulho, porque eu falo, é a primeira vez que eu tenho uma CFO feminina. E aí é isso que a Roberta falou, né? Num primeiro momento, e eu falo isso com toda certeza hoje, às vezes a gente nem entende, porque a gente, como mulher, às vezes a gente cria um preconceito contra outra mulher que está ali do nosso lado. Então, num primeiro momento, foi difícil, porque eu estava acostumada com essa liderança muito masculina, e eu tive pela primeira vez essa diretora, né, mulher, e aí, no primeiro momento eu não entendi a forma que vinham algumas coisas, né, tive os desafios. E aí, só depois de um tempo, e aí na nossa última conversa, né, foi bem interessante a forma que ela falou, tem determinados momentos que a gente tem as melhores das intenções, né, de entregar, como a gente fala, às vezes o feedback, né, o presente. Mas, às vezes, a forma que a gente entrega o presente para alguém que está... E não é só para, né, líderes como aqui, mas para qualquer pessoa, para você que se relaciona todo dia com algum colega. Às vezes, a forma que você entrega não é a melhor forma. É aquela forma, né, às vezes, vai estar amassado, o embrulho, a caixa do presente vai estar amassada também, aquilo vai te incomodar. Mas algo que eu sempre escolhi, e aí eu sempre, né, quando entra um ano novo, eu gosto de escolher uma palavra para o ano. E esse ano eu escolhi escolhas. E aí, algo que eu sempre escolhi, né, vocês que conheceram um pouquinho da minha jornada aqui, da minha história aqui, foi sempre olhar o copo cheio, sempre olhar o lado positivo, sempre procurar entender o porquê que trouxe, né, daquele jeito, o porquê que a pessoa está me falando aquilo. E com esse, né, exemplo que eu estou trazendo, foi exatamente, né, isso. Então, no primeiro momento foi difícil a relação, mas depois eu procurei sair, né, daquela e olhar de cima o porquê daquilo. E aí, depois eu descobri mesmo, né, agora tive a certeza absoluta, que quis o melhor, que queria o meu melhor
né, nesse processo todo. Então, assim, escolha, né? O que eu deixo para cada uma de vocês é escolha. Eu sei que, às vezes, a situação no mundo profissional, às vezes a situação na vida pessoal, não é fácil para a gente, né? A gente sabe do nosso desafio como mulher, mas sempre escolham ver o lado diferente, ver o lado positivo, né? Sempre escolha, às vezes, nunca escolha ser a vítima, né? Mas escolha olhar de uma forma positiva e o copo cheio. Porque eu não tenho dúvidas, eu sou uma prova viva assim disso, sabe? Que quando você escolhe isso, coisas boas vêm e você, né, contamina também as pessoas que estão à tua volta. E aí, só para fechar, Rô, assim, né, eu me senti tão à vontade aqui, como vocês viram, né, eu saí de uma cidadezinha de 12 mil habitantes na Bahia e, por escolher todas as, né, nessa jornada, daqui a menos de um mês eu vou estar indo para Boston fazer um intercâmbio, que era algo assim que eu jamais imaginei que eu fosse capaz, né, de estar conseguindo. Então, assim, é isso, né? Faço escolhas corretas na jornada e sempre pensando qual o legado, né? Como ela mesma comentou, vocês estão deixando para as pessoas que estão à volta de vocês. Tá bom? Nem sempre uma liderança feminina vai ser boa, como nem sempre uma liderança masculina vai ser ruim. Exato. É como já foi falado aqui, não existe unanimidade jamais. Somos pessoas, como também falou Antonella. Exato. Né, doutora Antonella, somos pessoas. Então, o caráter, agora, esses estudos que dizem que a liderança feminina traz esses benefícios, é utilizando pesquisas com a maioria. Mas, é claro, a gente sempre vai ter algumas. Eu tive líderes mulheres, eu sempre me dei super bem. Os maiores problemas que eu tive foram com líderes homens, inclusive, que era líder seu também, que você sabe disso. Sim, né? sim. Mas depois que sair da empresa, se tiver que sentar no boteco e conversar, está tudo Exato. certo. Era absolutamente profissional. Não tinha nada de pessoal na questão. Deise, seu 1 minuto final. Então, diante de tudo que foi falado, a Fernanda falou uma coisa interessante. Ela falou assim, olha, gente, eu não tive nenhum problema na infância, eu tive uma vida normal, estudei e tal. Mas meu avô me fez lembrar uma coisa que meu avô falava. Ele sempre fala assim, quando a gente vai reclamar alguma coisa ou contar uma história de alguém, ele fala assim, cada um no seu canto chora seu tanto. Ninguém sabe o que cada um vive ali. Tem uns que passa problemas por ser negro, outros por ser branca e loira num ambiente que não cabe uma branca e uma loira de 1,80 m. E, às vezes, cada um tem o seu problema ali. Cada um tem uma pessoa, uma amiga minha que tem um filho deficiente, ela me conta, eu falo, meu Deus, como que ela consegue? Mas cada pessoa, um por morar muito perto, outro por morar muito longe, outro por ser diferente, cada pessoa está ali matando o seu leão diário. Mas o interessante é que nós, mulheres, a gente tem uma força de se reinventar muito rápido, né? De chorar à noite, no outro dia de manhã, passar maquiagem, eu cansei de fazer isso. Choro, falo assim, mas eu me deixo chorar um dia. Amanhã de manhã eu vou passar maquiagem, vou tomar um banho, passar maquiagem, vou levantar e ir seguindo. Eu acho que isso é um dos motivos que as mulheres estão cada dia mais tomando frente de setores que antigamente era totalmente dominado por homens, por poder conseguir fazer isso, porque a gente conta com as amigas, que é a figurinha que você falou, a gente liga para a amiga e chora, que coisas que às vezes os homens não fazem. Então a gente tem essa facilidade. E quando as pessoas me perguntam, você tem filho? Eu falo, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma filha de 20 anos, tenho um de 18 e um de 13. E eles estão onde? Eu falo, eles estão lá, trabalhando lá na vidinha deles. A minha filha sempre trabalhou, vende brigadeiro, vende as coisas deles, trabalham desde criança. E o pessoal, como que você consegue? Eu falo assim, gente, tem que conseguir, né? Eu não tenho essa alternativa. E eu acho que é isso aí, a gente não tem alternativa de não dar conta. Nós, mulheres, nascemos mais fortes, eu acredito, por conseguir fazer isso aí, de sempre conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. E essa questão de achar que o outro não tem problema, todo mundo tem o seu problema, né? Um por ser magro demais, outro por ser baixinho demais, gordinha. E, então, eu deixo essa mensagem que no agro é um ambiente muito favorável para o crescimento da mulher. Cada dia mais nós estamos ocupando aí. E convido vocês a conhecer o nosso mundo. Eu sei que vocês são da cidade, mas eu convido vocês a conhecer. O dia que vocês quiserem, estou à disposição. Me siga aí nas redes sociais, que a gente está sempre falando do nosso trabalho. E vamos trabalhar juntas, né? Uma mulher ajudando a outra. É isso aí, parabéns, Deise, por toda a sua história, né? Por estar enfrentando literalmente essa boiada dentro da sua vida. Fefe? Gente, eu vou puxar para eventos de novo, né? Afinal de contas,
Mas eu quero aproveitar para agradecer, Rô, por estar aqui hoje e por me parabenizar, né, pelo evento e pelo Benchmice de uma forma geral, porque há 20 anos atrás, né, mais de 20 anos, quando eu comecei na área, era tudo mato mesmo, né, e ver o mercado se profissionalizando a cada dia é muito bom. E acho que você tem contribuído muito para essa profissionalização do mercado, trazer, né, essa capacitação, trazer essas discussões super importantes para a gente. Então, eu sou professora também, né, universitária, dou aula na PUC, de eventos, inclusive, e isso também sempre dei aula desde que me formei, adoro, e eu falo que um dos meus propósitos é contribuir para que o mercado ele seja cada vez mais profissional, porque cansei de ouvir gente falando, porque eu fiz o casamento da minha irmã, eu fiz o batizado do meu filho e eu sei trabalhar com eventos, eu quero trabalhar com eventos. A gente sabe que eventos é muito mais que isso, é muito mais que operação, é estratégia, visibilidade de marca, então a gente realmente tem que saber trabalhar com muita análise de riscos, muito planejamento e muito profissionalismo. E ver esse mercado se profissionalizando é uma grande alegria. Então, agradecer de estar aqui e poder contribuir um pouquinho. Obrigada. Muito obrigada, Fefe. É isso mesmo, né? Chega de falar, né? Faz eventos, porque não sabia fazer outra coisa na vida, então, né, não arrumou outro emprego. Não. Temos especificidades, temos skills, né, características que são muito importantes. Então, ser um profissional de eventos não é alguém que não teve opção, é alguém que escolheu e se preparou para isso. E realmente esse é um dos legados que eu tento deixar da onde eu nasci, como essas meninas, junto com aquela outra menina que está lá, mocinha, jovenzinha, entregando crachá e dando bem-vindos. A gente agora fazer isso até hoje, né? Obrigada, gente!